Olá pessoal, estou aqui com mais um equipamento para fazer o reparo. É um reverb de estúdio da Alesis Microverb 4. Um reverb digital, muito simples, ó. Tem interface MIDI para controle, entrada e saída esquerda e direita. Simplesmente você entra com o sinal, digamos, entre aspas, né, limpo aqui, e você pode adicionar os efeitos que você programa aqui. Tem vários tipos de reverbs, tem chorus, delay. O aparelho está funcionando, mas a única questão é que falta a fonte. O dono não tem a fonte, não tem mais a fonte, e é uma fonte do tipo AC, não DC, ou seja, aquelas fontes de 9 volts que o pessoal usa em pedais não serve aqui. Então eu vou fazer uma fonte. Já comprei os componentes aqui, ó. Tem uma caixa plástica, um transformadorzinho de 9 volts, chave de seletora de tensão, fusível e os cabos. Vou desmontar a unidade também, dar uma olhada nesses potenciômetros, ver se precisa de limpeza e mostrar como é que é dentro desse aparelho. É bem simples, acredito que seja bem simples, né? Eu já desmontei um parecido, o Nanoverb, que é o menorzinho ainda, desse tamanho assim. E era muito simples. Já é um equipamento bem antigo, dos anos 90. A data já se apagou aqui, mas da década de 90 mesmo. 94, 95, desse período, né? Primeira coisa, então, vou fabricar a fonte. Uma fonte extremamente simples. A entrada dela é 110/220. Transformador aqui. E saída 9 volts CA. A furação já está pronta. Agora é só colocar as peças no lugar, fazer as soldas e testar.
Ok, vou ligar o equipamento. Temos aqui volume de entrada, o mix, o output. Devem ser controles analógicos que não alterem nada o painel. Vamos ver aqui. Aqui sim. Edit A. Controlar os parâmetros de cada efeito. Aqui é a escolha dos efeitos. Bom, dá pra ver que esse encoder rotativo aqui não tá legal. Vamos ter que desmontar para limpar esse cara aqui ou trocar, né? Ó, vou tirar os parafusos. São 3 aqui. Mais 3 aqui embaixo. Bom, temos aqui uma placa principal. E uma plaquinha para o painel e um potenciômetro do encoder. Aqui a gente já pode ver, ó, tem um CI. Provavelmente é uma EPROM. Aqui é a parte da fonte. Dá para ver um 7805, regulador positivo de 5 volts. Outros 2 reguladores aqui, ó. De mais e menos 12 volts. Certamente 5 volts é para a parte digital e mais e menos 12 para a parte analógica. Saídas e entradas não balanceadas, né? Diferente de um equipamento esses equipamentos de estúdio. Esse aqui deve ser um optoacoplador para o MIDI. E tem uma conexão para um foot switch. E aqui vários SMDs. Dá para ver aqui já alguns operacionais, ó. TL084, que é um operacional quádruplo, né? São 4 amplificadores independentes dentro desse CI aqui. Temos 2 aqui. Com certeza eles fazem um condicionamento de sinal para os conversores. Esses CIs aqui, ó, certamente são os conversores AD e DA. Aqui o que nós temos? Ah, sim, um 8031 da Intel. 8031 é um microcontrolador. Aqui nós temos o 74574. Temos um CI aqui da Lesis. Provavelmente esse deve ser o DSP. Tem até uma memória aqui próximo. Deve ser uma SRAM. Ou seja, a mágica acontece aqui. É aqui que o áudio é processado. Este CI daqui, ó, é o SAA7366. Esse é o conversor AD. Então ele recebe o sinal analógico das entradas após passar pelo condicionamento de sinal, né? Aqui dos operacionais, e transforma o sinal analógico em digital.
é um conversor estéreo. E ele é de 18 bits. É um conversor de 18 bits. Trabalha com taxa de amostragem de até 48 kHz. Provavelmente é a taxa de amostragem que esse equipamento trabalha, né? E esse daqui é o AK4319, é o conversor DA. Então ele recebe o sinal processado aqui do DSP, desse circuito integrado aqui. Sinal digital, né? O sinal está digitalizado, está processado. Envia para ele, para esse CI. E ele converte os dados digitais em analógico. Um conversor estéreo também. O sinal segue para condicionamento, né? Circuito de condicionamento. Provavelmente deve ter um filtro. Filtro anti-aliasing. E o sinal é mandado para saídas aqui. E também é um conversor de 18 bits. Por isso aqui, ó, o próprio painel do aparelho, 18 bits. Processamento de sinal em 18 bits. Então é uma tecnologia, podemos dizer, né, hoje em dia bem antiga, porque qualquer processador de efeitos hoje, principalmente os equipamentos de estúdio, né, a gente sabe que eles trabalham com conversão de 24 bits. Para limpar esse encoder, vou ter que tirar essa placa, desparafusar os potenciômetros para ter um acesso mais fácil. E esse é o encoder, tá com defeito, tá com falha. Ver se eu consigo espirrar um pouco de spray limpa contato. Vimos agora há pouco que o problema com esse Alesis aqui é no encoder do parâmetro, né? O encoder é essa pecinha, ó, aqui parece um potenciômetro, né? Esse é da marca Alps. O problema é que ele é difícil de ser encontrado e é caro. Tá mais de R$100 uma peça dessa. Esse é um típico encoder incremental. Ele funciona assim, ele tem 3 terminais, né? Um deles é o comum, que nesse equipamento está ligado ao Terra. Os outros 2 são os terminais de sinal, que estão ligados direto no pino do microcontrolador. E tem um resistor interno no micro de pull-up. Então eles estão em nível alto, né? E o pino comum, ele vai para o Terra. Eu vou mostrar daqui a pouco no osciloscópio como funciona, né? Tipo de sinal que ele gera. Mas basicamente é o seguinte, quando você gira para um lado, o encoder, por exemplo, você gira no sentido horário. Em uma dos pinos de controle, ele dá um pulso, então tem aqui uma borda de subida, e logo em seguida, uma defasagem de 90 graus, né? Ele dá um outro pulso no pino B, no segundo pino. Então no sentido horário vai ser primeiro o pino A, primeira borda de subida no pino A, depois no pino B. Se você girar para o lado contrário, ele inverte esses pulsos, né? Então primeiro vai ser o pulso, a borda de subida aqui no B, depois no pino A. Então o microcontrolador tem um algoritmo que detecta para qual dos sentidos o encoder está sendo rotacionado, se é para o sentido horário
ou para o sentido anti-horário. E aí ele correlaciona essa detecção com incremento num determinado valor ou decremento. No nosso caso aqui, então esse encoder ele é do tipo incremental, né? Ele é de curso sem fim, então ó, você pode girar ele infinitamente para um lado ou para o outro. Ele não é que nem um potenciômetro que tem um fim, né? Fim de curso. E eu vou mostrar para vocês o sinal que essa peça defeituosa está gerando, né? Idealmente ele deve gerar uma onda quadrada, né? Ou uma borda de subida mais perfeita possível, tanto no A quanto no B. Mas vocês vão ver que ele está gerando um monte de sujeira aqui, um monte de ruído, e isso que está ocasionando a confusão, né? Porque o microcontrolador detecta esse monte de ruído como bordas de subida. Então ele se perde, por isso que eu mostrei agora há pouco que quando você gira ele, independente do lado que você estava girando, que a gente estava girando aqui, o número não mudava, ou então ele dava uns saltos, enfim, ficava uma coisa meio bagunçada aqui. Como é uma peça cara, primeiro eu vou tentar colocar um spray limpa contato aqui, tem uns pequenos buraquinhos aqui, não sei se dá pra ver, se melhora esse ruído gerado. Isso é mau contato, né? Se não der muito certo, eu tô pensando num plano B, que é colocar uns capacitores aqui entre a linha do terra e as linhas de sinal. Vamos ver se funciona. Não é a melhor solução, o ideal seria trocar mesmo, mas dado o preço desse componente, meio que não compensa fazer essa troca, né? Esses fios eu soldei provisoriamente só para conexão com o osciloscópio, para que a gente possa visualizar os sinais. Então eu vou conectar aqui a placa. Dá para ver que a cada giro ele muda de estado, né? Para nível baixo ou nível alto. Os dois pinos de saída, ó. Só que ele muda com muito ruído. Vou mudar o trigger aqui. Olha a quantidade de ruído. Então esse ruído gerado, né? Isso daqui, ó, tá fazendo com que o microcontrolador detecte de forma errada se o encoder está girando para um lado ou para o outro. Então, toda vez que você gira, ele fica confuso. Ele às vezes volta um número, você está girando para incrementar e volta, ele decrementa e vice-versa. O ideal é que fosse algo limpo assim, ó. Mas raramente isso acontece. Agora foi por sorte que tivemos aqui uma borda limpa, né? Uma borda de subida limpa. Vou tentar colocar um spray aqui. Não melhorou muito, ó. Dá pra ver que continua o problema. Plano B é o seguinte. Vou soldar esses capacitores de 47 nano entre os pinos de saída, pino de sinal, né, do encoder, e o pino do terra, o pino que vai para o terra. Capacitores soldados, eu coloquei também um resistor aqui para formar uma rede RC, né, um filtro RC, para tentar eliminar esse bounce, né.
esse ruído. Bom, hora da verdade, vamos testar se essa solução funciona. O display está zerado aqui. Ó, dá para notar que está bem melhor. Não está perfeito, mas ó, já dá para usar o equipamento. Tanto incrementando quanto o decremento aqui, ó, perfeitamente. Muito mais responsivo. Olha como o sinal tá bem mais limpo, ó. Poucos ruídos, né? Poucos pulsos que ele deixa passar, mas no geral, ó, você tem as bordas de subida e descida muito mais limpas. Resumindo, eu vou deixar o equipamento assim, porque dá para usar com essa condição de funcionamento, que o restante está impecável. Todos os outros controles aqui estão impecáveis. Vou montar ele e vou mostrar para vocês a sonoridade dessa unidade de efeitos. Tem uma timbragem bem interessante assim. Esse encoder foi muito difícil de encontrar, ele original. Na verdade eu encontrei um vendedor pedindo R$ 150 a peça. É um valor inviável, porque além da peça tem a mão de obra, então o cliente não vai aceitar um valor desse, né? Esses equipamentos aqui da Alesis você encontra à venda aí por valores bem baixos, bem baratos mesmo, né? Eles não são mais tão badalados assim. Não é a solução ideal, mas é uma solução que funcionou. Não dá para saber até quando, né, esse encoder vai conseguir atuar, porque provavelmente ele já está com desgaste. Mas por enquanto deixaremos assim. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento dele com áudio, né, com som mesmo.
manutenção realizada nesse Alesis Microverb 4, processador digital de efeitos. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que seja útil e agradeço a todos os espectadores.